ministrando louvor. E eu quero te convidar mais uma vez a fazer dessas canções orações, a cantá-las realmente de todo o seu coração, amém? A
nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Agora fica com a palavra do pastor. Boa tarde, irmãos. Graça e paz, amém? Nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor agora. E eu quero meditar com você sobre qual é o tipo de relacionamento que você tem com Deus. Que tipo de relacionamento você tem nutrido com o seu Deus? Todos nós conhecemos pelo menos 3 tipos de relacionamento quando o assunto é vida em sociedade. Pelo menos 3 tipos de relacionamento nós conhecemos. Nós temos aquele relacionamento que é o relacionamento de colega, tá? É aquela pessoa que a gente conhece, que a gente fala bom dia, mas nada mais além do que isso, de uma outra conversa. Nós temos aquele relacionamento que é o relacionamento dos amigos, as pessoas que talvez nós convivemos todos os dias, que nós contamos algumas coisas da nossa vida para essas pessoas, partilhamos algumas coisas em comum, e esse é um outro relacionamento. E nós temos um terceiro relacionamento, que é um relacionamento mais de intimidade, que nós poderíamos dizer que é aquele relacionamento que está dentro do seio familiar, né? É aquele que você tem com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com os seus filhos, com as pessoas que fazem parte ali da sua casa. Diariamente nós vamos conviver com muitas pessoas, né? Ou com essas pessoas nesses meios que nós falamos. Mas os nossos relacionamentos com essas mesmas pessoas, nitidamente eles vão ser diferentes. Nós não temos dúvida disso. A Bíblia nos mostra que se relacionar com Deus é um grande mistério na vida cristã. Não é fácil. Não é simples a gente se relacionar e ao mesmo tempo isso pode se tornar muito simples e muito fácil. Mas é um mistério, esse nosso relacionamento com o nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num dos textos que nós vamos usar, que é Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo 25. Vou aguardar um momento você chegar ao seu texto. Lucas capítulo 10, versículo 25. Lembrando que nós estamos falando sobre o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Lucas 10, 25 diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Esse texto tem versículos antes, versículos depois, mas eu quero ficar com essa parte aqui, tá bom? Então, há 2 coisas nesse texto que nos chamam bastante atenção. A primeira é que existem ações explícitas do verbo amar, porque o que está implícito aí é o verbo amar, né? Então o verbo amar está dizendo em algumas condições. E ele fala que essas condições são as condições que nós devemos amar a Deus. Então ele diz de todo o coração, que é com todos os sentimentos, de toda a alma, que é com a sua fé, de todas as suas forças, ou seja, em tudo que você vier a fazer, e de todo o seu entendimento, que nada mais é do que em tudo que você pensar, tudo que se passar pela sua mente e tudo aquilo que você planejar. Veja que há um todo que compreende todas as faculdades da nossa vida, que precisa serem necessariamente para Deus. Amar compreende um todo. Tá? Então, é de tudo aquilo que é o conjunto da nossa formação, do nosso ser, externamente e internamente, precisa ser para Deus. A segunda coisa que nos chama a atenção é que a resposta de Jesus ao mestre da lei tem uma outra ação. No finalzinho do versículo 28, ele diz assim: faça isso e viverá. A ideia de vida na Bíblia é uma ideia de intensidade.
É por isso que nós encontramos lá no texto de João 10, a parte B, a segunda parte, assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando ele diz assim, faça isso e viverá, é essa a ideia, de viver uma vida com todo o meu ser, ter uma relação intensa com Deus. Eu preciso ter essa relação de intensidade com Deus, porque é isso que motiva a minha vida, é isso que mexe com a minha vida. A Bíblia nos apresenta 3 tipos de relacionamentos que podemos ter com Deus. O primeiro relacionamento que nós podemos ter com Deus é o relacionamento da chamada multidão. Vamos lá. Mateus capítulo 14, o versículo 15. Mateus 14, 15. Abre lá. Esse é o relacionamento da multidão. Eu vou ler até o versículo 23. Mateus capítulo 14, versículo 15, diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu-lhe Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu os seus discípulos e esses à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Os evangelhos, queridos, eles vão nos mostrar várias vezes a multidão acompanhando Jesus e ouvindo as suas palavras e os seus ensinamentos. Quando Jesus para e os seus ensinamentos, um desses textos que nós temos é quando Jesus para conversar com Zaqueu. Quem que está seguindo Jesus? A multidão. Um outro texto que a gente poderia citar é daquela mulher do fluxo de sangue. Tem uma multidão, essa mulher vem por entre meia multidão e toca em Jesus e sai poder dele. Então nós vamos ver textos, esse aqui eu citei esses textos que são comuns meus e de você também. Mas nós temos vários textos que nós estamos vendo a multidão caminhando com Jesus, como esse texto aqui, que é o texto da multiplicação de pães e peixes. Diz que tem 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos colocar aí, pelo menos 7.000 pessoas estão neste lugar. Então, essa é uma forma, né? É um tipo de relacionamento que nós temos, que é o relacionamento da multidão. Esse é o relacionamento mais comum que as pessoas podem ter com Jesus. Eu posso ouvir o que ele está dizendo. Eu posso participar da palavra, até do estudo. Mas sair dali e mais nada. Então muitas pessoas estão com a multidão. Elas estão onde está sendo dito, onde está sendo ensinado a respeito da palavra de Jesus. E esse é o relacionamento mais comum e mais simples, sair dali e simplesmente mais nada, acabou. Esse é um grau raso de relacionamento. E infelizmente muitas pessoas ficam nesse grau, porque não lhes exige nada mais do que ouvir. Não há compromisso a serem assumidos. Não há. Não há comprometimento com a causa do reino. Então as pessoas que estão no nível de relacionamento da multidão, elas não se envolvem com a causa. Elas não se comprometem. Elas estão ali para extrair alguma coisa de bom para a vida delas, e acabou aquilo ali, mais nada.
é um nível raso. Eu estou me relacionando, mas no nível mais raso que eu possa ter. Fora esse relacionamento, a Bíblia nos apresenta um segundo. O segundo relacionamento é o relacionamento do grupo. Eu já saí da multidão e agora eu venho para o grupo. Então, digamos que a pessoa que está no relacionamento da multidão, ela entende que ela quer dar um pouquinho mais. Ela quer dar um passo mais. Então, nós temos o relacionamento do grupo. O relacionamento do grupo é aquele que nós encontramos como melhor exemplo, os 12. Então, quando nós estamos nos evangelhos, nós encontramos Jesus por hora se relacionando somente com os 12. Então você tem essas passagens nos evangelhos, Jesus tratando diretamente com seus discípulos. Aqui se encaixam perfeitamente os nossos pequenos grupos, aquilo que nós estamos tendo na igreja, e outras igrejas por aí também têm os seus pequenos grupos. A transformação, a mudança, com toda certeza, há crescimento, sim, mas também tem alguns problemas. Dentre eles, a acomodação e dependência. Essas situações ocorrem de forma muito normal, porque eu posso passar a depender de que os outros orem por mim, de que os outros estejam sempre incumbidos de me arrastar na fé. Então, do mesmo tempo que nós temos crescimento, nós vemos as coisas acontecendo, as pessoas vão para os seus pequenos grupos, porém, isso pode representar um problema? Pode, porque causa uma dependência. E aí o que acontece? As pessoas passam, na realidade, a depender da sua fé do outro. O outro está tendo sempre que orar. O outro tem que estar sempre me arrastando na fé. Então há um texto de Jesus com seus discípulos que assim nos diz. Abre comigo lá, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Versículo 36. Mateus 26, 36 nos diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, quantas vezes é assim? Tem aquele que está sempre lutando, está sempre animando, sempre dando palavras, orando, enquanto outros estão inertes, acordados, porém, dormindo. Aqui literalmente eles estavam dormindo. Mas muitas vezes nós encontramos aqueles que estão dormindo na sua relação com Deus, estão dormindo na sua fé. O relacionamento com Jesus no grupo é bom, mas ele não é o todo, ele não é o suficiente. Então o grupo de Jesus está aqui com ele. E essa é uma hora muito difícil para Jesus. E esse fato aqui ocorre 2 vezes. Porque ele encontra eles dormindo, chama eles, fala: olha, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? E aí Jesus, ele volta a orar, e quando ele volta, eles estão novamente dormindo. O relacionamento com o grupo é bom, mas ele não é o todo, não é o suficiente, meu querido. O que aconteceu após a morte de Jesus? Diz assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos.
Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Isso aqui é João 21, versículo 2 e 3. Então, o relacionamento no grupo é bom. Mas no dia que aquele que conduz não se faz presente, o grupo cai. O grupo volta atrás, como os discípulos fizeram. Querido, esses homens, eles estiveram com Jesus durante 3 anos. O ministério terreno de Jesus dura 3 anos. E Jesus dedica esse ministério a estar com esses homens. Então não adianta a gente se enganar e achar que isso não vai acontecer com a nossa vida. Acontece. Então nós precisamos entender como que está o nosso relacionamento com Deus. Porque ele pode estar lá naquela fase que é a fase da multidão. É a fase que eu não quero assumir compromisso. Eu ouço a palavra, eu ouço os ensinamentos, mas passou daquilo mais nada. Ou seja, eu estou ali, não assumo compromisso, não vou me comprometer com a causa, não vou me envolver em ponto final. Esse pode ser um relacionamento. Mas digamos que não, digamos que você saiu da multidão e veio para o grupo. Mas acontece que chega ali no grupo, esse pensamento, essa ideia de não se envolver, e eu não estou dizendo que isso é maldade sua. Mas muitas vezes você fala, ah não, tem o fulano que aqui é o líder, tem o fulano. Como é bom, né? A gente ter alguém que faz as coisas, a gente ter alguém que ora pra gente ter alguém que nos leva na fé, alguém que se importa e liga. Fala aí, como é que você tá, tal, isso e aquilo. Isso é ótimo, excelente, é maravilhoso, isso eu também quero. Mas querido, isso não é o suficiente. Não é só para isso que o Senhor tem nos chamado, mas talvez você esteja nesse grau de relacionamento. Então veja bem, nós já conhecemos 2 tipos de relacionamento com Jesus. Um com a multidão e um com o grupo. Mas tem um terceiro, né? Sempre tem um terceiro. O terceiro é o chamado relacionamento a sós. Esse é o grau de relacionamento mais difícil. Poxa, pastor, mas você já vem com essa? Não, eu estou dizendo de experiência própria. É o grau de relacionamento mais difícil. Porque diferente de quando estamos com pessoas, as quais temos a possibilidade de dizer para elas assim, não quero, não posso, fica difícil, não estou bem ou estou muito cansado. Eu digo que é difícil porque quando é com as pessoas, queridos, muitas vezes nós vamos usar uma dessas frases, ah, não quero. Ah, não posso. Ah, fica difícil. Ah, eu não estou muito bem hoje. Nossa, como tem essa frase, né? Hoje eu não estou muito bem. Ah, eu estou muito cansado. E aí tem um monte de Mas quando nós estamos com Deus, nós sabemos que não é assim. Porque muitas vezes essas frases que nós usamos com as pessoas, eu não estou dizendo que é isso. Elas podem ser 2 coisas. Primeiro, mentira, porque na realidade eu não estou cansado de coisa nenhuma, eu não tenho compromisso nenhum e nada disso. Então isso pode ser mentira. E o outro pode ser o quê? Desculpa. Ah, vou dar uma desculpa aqui, eu até queria, mas... Então, vou colocar nesses 2 termos. Mas quando é com Deus, a gente sabe que não dá para ser assim. Então muitas pessoas não vão adiante no seu relacionamento com Deus, porque sabe que com Deus essas desculpas aqui não vão pegar. Elas têm consciência disso. Então abre comigo lá em João capítulo 3. João 3. João 3, os versos de 1 a 3, depois nós vamos ler os de 19 a 21. João 3, 1 ao 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Então, no relacionamento a sós, Deus vai falar de um princípio muito profundo com a nossa vida, que é o princípio da salvação. Porque é por isso que Jesus vem. Está aqui dentro desse texto, se você ler o João 3 inteiro, você vai entender. Então é um princípio de salvação, e Jesus, quando Nicodemos vem a sós com ele, vem de noite, ele queria só ele e Jesus, e ele não queria que ninguém visse ele também. Jesus já chega para ele para dizer a respeito do novo nascimento. Isso é base na nossa fé cristã, isso é base no nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus precisa ser pautado por uma coisa chamada salvação, e salvação que só está em Cristo Jesus, e numa vida com Ele. Mas olha o que diz aí João 3, versículo 19 a 21. Jesus fala algumas coisas para ele, explica a salvação. No versículo 19 ele diz assim: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, meus irmãos, veja bem que coisa interessante. Eu preciso ter um relacionamento em que haja luz sobre todas as coisas na minha vida. E esse é o relacionamento da maior profundidade. Porque inegavelmente a Bíblia diz que nós somos o quê? Pecadores. A Bíblia diz que se nós não damos vazão ao Espírito, nós damos vazão a uma coisa chamada desejo carnal. Ou seja, ou eu estou em santidade ou eu estou em carnalidade. Essa é a questão. Então eu preciso ir a um relacionamento de profundidade, e esse relacionamento é um relacionamento a sós, não é por atacado, você não adquire ele lá com a sua família, não, pais não fazem por filhos, filhos não fazem por pai, é um relacionamento que cada um precisa ter com o Senhor. É no a sós que Deus trabalha o caráter do homem. Jesus, para encarar a sua missão de salvar o mundo, ele vai até Deus no momento em que ele está só. Ele está sozinho. Ele deixa os três que acompanharam ele até um determinado local, e ele chega no jardim do Getsêmani, e ele fala para o pai: pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade. E aí o texto diz que Deus manda um anjo dos céus para consolar. Se eu não aprendo a me relacionar com Deus a sós, a minha vida espiritual vai ser sempre capenga, porque ou eu estou na multidão ou eu estou no grupo. Na multidão não tenho compromisso, no grupo não assumo o compromisso porque o outro assume o compromisso para mim. Tem sempre alguém me carregando. Com certeza, esse se relacionar a sós não acontece da noite para o dia, leva tempo. Na realidade, os relacionamentos aqui mencionados, eles são como uma escada que nos levam a Deus. Então eu tenho a multidão no nível mais raso, aí eu subo alguns degraus e eu tenho o quê? O grupo, e eu subo outros degraus e eu tenho a relação a sós. Então é como se fosse uma escada. Multidão, grupo e depois a sós. Quando isso é uma verdade em nós, a ordem se inverte. Sabe por quê? Porque por conta do meu relacionamento a sós com Deus, eu passo a ajudar o quê? O meu grupo. Eu passo no grupo a não ser mais um, mas eu passo no grupo a ser alguém relevante por conta daquilo que Deus está fazendo no a sós. E no meu grupo eu posso me tornar um líder daqueles que estão saindo da multidão. Porque, queridos, ainda que nem todos queiram, todo dia tem gente dando um passo a mais para sair da multidão, para conhecer Deus um pouquinho mais em profundidade. E o próximo passo é grupo. E do grupo ele vai para o a sós. Você entende isso? Então eu começo
na multidão, da multidão eu preciso ir um passo a mais, eu vou para o grupo, se quer comprometimento com causa, e do comprometimento do grupo eu vou para o a sós. Quando isso acontece, o a sós passa a ajudar o grupo a não ser mais um, mas a ajudar aquilo que precisa ser feito com os que estão ainda caminhando na fé, e se necessário for, assume um compromisso de ajudar aqueles que estão lá na multidão, tentando encontrar Deus ainda e não encontraram. Qual é o nível do seu relacionamento com Deus hoje? Você está na multidão, você está no grupo ou você está no a sós? Porque no a sós, querido, você nunca vai deixar de estar. Você pode ajudar o grupo e a multidão, mas o a sós você precisa estar todos os dias. Todos os dias você precisa viver essa relação com Deus. É isso que sustenta a nossa fé, é isso que nos mantém, é isso que nos afasta do pecado, é isso que nos faz acreditar nos milagres, é isso que nos faz crescer. Você foi chamado para crescer espiritualmente e não para ficar aniquilado. Você foi chamado para ser árvore, que na realidade um dia foi semente, depois se tornou uma pequena planta, depois se tornou árvore, e agora é alguém que produz. Qual é o nível do seu relacionamento? Pessoas estão clamando por salvação na multidão. E nós estamos aonde? No nosso relacionamento com Deus. Querido, Deus nos chama a dar mais um passo, a sair da onde estamos e melhorar no nosso relacionamento com Ele. Que Deus te abençoe. Que o seu relacionamento com Deus seja aquele que Ele espera de você. Que você todo dia vá até Ele. Fique a sós com Ele. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo e te agradeço. Porque o Senhor tem nos dado, não um plano de carreira. Porque aqui nesse mundo a gente tem plano de carreira. Mas o Senhor tem nos dado a oportunidade, a alegria de pertencer, Senhor, ao Teu reino, à Tua família, à Tua obra, aquilo que o Senhor está fazendo na humanidade. E não existe, Senhor, não existe nada que possa dar maior satisfação à nossa vida do que nos relacionarmos em intimidade com o Senhor. Porque quando nós nos relacionamos em intimidade com o Senhor, nós entendemos o nosso papel. Nós desempenhamos bem o nosso chamado. Porque todos nós somos chamados para anunciar que Cristo Jesus veio, nasceu e morreu nessa terra, para trazer salvação a todos quantos o querem. A tua palavra diz que a vontade do Senhor é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Pai, que nós possamos ser instrumentos disso. Nos ajuda, Senhor, a caminhar na fé. Nos ajuda, Senhor, a cada dia sairmos da onde nós estamos e darmos um passo a mais na direção de uma vida espiritual, de um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor, onde ouvir a Tua voz e te obedecer é algo que vai nos dar muita alegria. Assim nos abençoa a cada um de nós. No nome santo de Jesus que oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Fiquem em paz.